O vocábulo igreja vem do grego ekklesia, que significa uma assembleia ou congregação convocada, com a finalidade de ajuntamento de pessoas da mesma fé. Também chamadas de corpo de Cristo, para adorar e aprender de Deus e, em seguida, viver a fé no dia a dia. O tempo pós-moderno em que vivemos é marcado pelo individualismo e há um grande perigo quando essa característica chega à porta da igreja. Conheço pessoas que se distanciaram de suas comunidades por diversas razões, como decepções, expectativas frustradas, e não voltaram mais. Muitos consideram-se capazes de viver uma carreira solo com Deus, esquecendo que a Bíblia chama os crentes de Jesus de corpo de Cristo, do qual somos membros. Pode um membro ter a vida fora do corpo? Um amigo sempre me diz: igreja não sou eu, somos nós. Porque mais que a organização eclesiástica seja falha, o organismo igreja é projeto de Deus para seus filhos. Recentemente, recebi vários pedidos de oração. Cada pessoa com um problema maior ou menor que o outro. Mas, justamente naquele dia, eu não estava bem. Como a demanda era muito grande, eu dividi com os irmãos da nossa comunidade aqueles pedidos. E eles me ajudaram a interceder uns pelos outros. Quando andamos juntos, temos sempre que carregar aquele que está cansado, quem dá suporte a quem fraqueja, quem levanta o que está caído, quem divide o peso dos fardos. Por um momento, parece que estou falando do próprio Jesus. A igreja imita o seu Senhor para evitar que esfriemos na fé e deixemos a comunhão de lado. Precisamos então entender e viver o que se diz o texto da nossa leitura, unidos e reunidos até que Jesus venha nos buscar. Hebreus 10, de 24 a 25. Essa é a nossa leitura de hoje. Mas para você, vou deixar Eclesiastes 4, versículo de 9 a 11. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se uma cair, um outro o levantará. Mas pobre do homem que cai, não tem com quem o levante. Além do mais, se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Somos a igreja da última hora. E mais do que nunca, a igreja precisa tomar sua posição diante dos desafios a ela apresentados. Jesus disse a Pedro: pois também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Quando Jesus declara a Pedro essas palavras de autoridade, elas são espirituais. Ele estava comissionando a sua igreja e declarando que a mesma não poderia se encurvar e parar diante das adversidades e perseguições do inimigo. Quem é a igreja a quem Jesus fala, senão eu e você? Aqueles com quem Deus conta para levar a sua palavra aos quatro cantos desta terra. É ou não é um fato verídico? Nesses últimos dias da igreja na terra, muitos têm se perdido no meio do caminho e até mesmo tirando suas próprias vidas. Segundo a BBC Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o planeta. Uma pessoa a cada 40 segundos. Essa é a segunda maior causa de morte em pessoas entre 15 e 29 anos, enquanto que pessoas com idade de 70 anos apresentam grande probabilidade de se suicidarem. Esses dados nos preocupam como igreja, pois não são as pessoas que simplesmente estão morrendo, mas que estão tirando a própria vida pela perda de sentido de viver, a graça de estar feliz no simples fato de estar vivos. A vida é bem mais linda e preciosa, porque é o bem mais precioso nos dado por Deus. Você tem vivido a sua vida como Deus planejou? Talvez você esteja aí perguntando: como o Senhor quer que eu viva?
Ele quer que você viva para a glória dele e glorificando o nome dele, não tendo em suas vontades como centro, mas as vontades dele para você. Precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, aqueles que estão desesperançados e muitas vezes pensando em colocar um fim em suas vidas. Esse é um dos nossos grandes desafios como igreja, levar a palavra da esperança e apresentar a todas as pessoas Jesus, que nos perdoa os pecados, mas garante também a nossa vida eterna. Muitos estão correndo de um lado para o outro, sem direção e sem forças para lutar. Deus quer colocar palavras de sabedoria e conhecimento em seu coração, para que no momento oportuno e no tempo também faça-se valer o que Ele disse e que venha te usar como um instrumento valioso em suas mãos. Por meio deste breve estudo, Deus quer nos despertar para cumprirmos o nosso papel de igreja e não nos calarmos diante dos desafios. É tempo de nos prepararmos e levarmos palavras de vida eterna àqueles que precisam. As estratégias Ele preparou, são espirituais e poderosas em Deus e estão à nossa disposição. Veja o que nos ensina a palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança, pois todos somos santos perante a separação do santo que é Cristo. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança para fazer o notório mistério do Evangelho. Isso tudo está escrito lá em Efésios 6, versículos de 13 a 19. E agora eu te pergunto, muitos são os desafios da igreja? Claro. E hoje, em nossos dias, muito maiores ainda. Mas o Senhor coloca diante de nós uma grande oportunidade de direcionar pessoas ao caminho da salvação e mostrar alternativas que tragam um novo sentido para a vida dessas pessoas em Jesus, assim como aconteceu conosco. Para cumprirmos o desafio de amar as pessoas e mostrá-las um novo caminho, precisamos reverter a lógica desse tempo onde se preocupar com o material tem sido o mais importante. A igreja precisa se posicionar como igreja que ama, igreja simples como a primitiva, mesmo na sua simplicidade, vive para ver a grandeza de Deus. Igreja que não se corrompe ao sistema, onde é ter mais do que aquilo que realmente é. Ou seja, você só é mais e se valoriza no momento em que você tem mais coisas materiais. Nós sabemos que uma nova criatura de verdade é aquela que está em Cristo Jesus. Esta sim é a igreja que não recua diante das propostas indecentes, mas ousada no espírito, rompe as cadeias do inferno e segue em direção ao noivo que vem ao seu encontro. Precisamos voltar às nossas práticas, às práticas dos nossos irmãos da igreja primitiva, que com singeleza, ou seja, com muito carinho e amor, estavam juntos na comunhão e no partir do pão, crescendo no conhecimento e na unção do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido um pouco do que estou dizendo aqui. Quero te convidar a fazer parte dessa família. Se inscreva no canal, deixe comentário aqui embaixo para que eu possa trazer algum assunto que te interesse, para que você possa crescer também em conhecimento e coloque em sua cabeça, não há igreja sozinho, somos igreja juntos. Não há como alcançar a salvação fora da igreja, fora da comunhão, fora da comunidade santa que foi preparado para que nós possamos adorar a Deus. Unidos sempre estaremos. Onde você estiver, Deus estará contigo. Que Deus faça diferença em sua vida. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.